Ciclismo. Das diferentes modalidades de ciclismo, BMX, mountain bike e speed são as mais praticadas no Brasil hoje em dia. Vale a pena lembrar que a mountain bike nasce em 1970 através de Gary Fisher, Kelly e Cunningham. Eram 3 atletas de speed que praticavam e às vezes nas horas vagas em meados dos anos 70, onde que o rock era muito famoso, começaram a aderir movimentos ciclísticos diferentes. Eles pegavam suas magrelas e desciam nas montanhas da Califórnia a fim de ter um pouco mais de aventura. Nota-se que eles começaram a chamar essas bicicletas de clunkers, que significam tranqueiras. Fisher, que era mais experiente deles, notou que se ele colocasse pneus mais largos e freios de moto, ele tinha uma vantagem nas curvas em relação aos seus parceiros. Nascia aí a ideia do downhill, uma modalidade de mountain bike muito disputada e uma das mais praticadas no mundo. Hoje ela divide em vários momentos, cross-country, resistência e downhill. Em 1977 começa a desenvolver as primeiras bicicletas adaptadas verdadeiramente para mountain bike. Em 1980 nasce a produção em massa da Specialized, um movimento de mountain bike específico de grande produção. Chega no Brasil em 1988 no Rio de Janeiro, em Paraíba do Sul, e vira febre nacional. Hoje em dia podemos citar que em meio à pandemia as bicicletas de mountain bike cresceram 40% a venda no Brasil inteiro. Isso mostra que das práticas de ciclismo hoje é a mais praticada no Brasil. Eu estou aqui com um cinto de campeão dos nossos maiores representantes da nossa região. Ele é um atleta reconhecido hoje com o campeonato mundial de mountain bike da categoria 24 horas, né? Henrique Paixão, e ele irá nos elucidar melhor o que é a mountain bike e o que representa isso na vida dele e, querendo ou não, como que ela vem ganhando adeptos na nossa região do Sudoeste Paulista. Vamos lá? Antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença aqui, Henrique, tá legal? Para engrandecer o nosso programa. Estou aqui com o cinturão, foi mais perto que eu cheguei no cinturão na vida, então vou ficar com ele aqui. Você que é um atleta muito conhecido, né, na nossa região e muito famoso, quero parabenizar você por você ser quem é, né, campeão. As pessoas de repente não têm muita noção o quanto se faz um atleta, como que é difícil ser um atleta desse tipo de esporte, tá? E uma pergunta inicial já, se você consegue falar pra gente, pedalar mountain bike é igual pedalar, por exemplo, provas de rua, de estrada, de ciclismo de speed comum? Primeiramente, eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês também e só tenho a agradecer a todos vocês que abriram a porta aí para mim vir contar um pouco da história da mountain bike aí. E vamos lá na primeira pergunta, então. Você acha que o pedal de mountain bike, né, as pessoas que pedalam mountain bike, é igual o pedal, por exemplo, de quem pedala speed? Porque a gente olha, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, é diferente essa sensação? Todo mundo pega a bicicleta e fala assim, é só pedalar, vamos pedalar que é só empurrar o pedal para baixo e fazer o ciclo rodar. Só que a speed toca de um jeito e a mountain bike toca de outro, né? E mesmo assim vem o BMX, vem o ciclocross também, que está crescendo bastante, que é as bikes gravel também, que tem bastante no Brasil hoje. E a mountain bike você toca um pouco mais na força, o ciclismo de estrada você toca mais no giro. Entendi. Então daí tem essa diferença. Eu mesmo praticamente eu toco mountain bike muito na força. E quando eu pego a speed para rodar um pouco, eu não consigo rodar com grande frequência e em alta velocidade também. Porque falta giro, falta cadência para você manter a bicicleta embalada.
Como em outros esportes, né? A gente tem alguns medos praticamente, em todos os esportes existem medos relativos. Você pega no futebol, um atleta tem medo de ter um entorse de tornozelo, machucar o joelho, no voleibol de ombro. Para eu forjar um atleta de mountain bike, é comum ter os tombos ou não? Não, é comum. É comum. É comum que quando você está ali, tanto vai treinando ou competindo, o risco de você cair, praticamente assim, tem 100. O risco do 100, uma hora ou outra um cair, é chance total de todo mundo, uma hora levar um escorregão, ou pegar uma pedra, ou entrar um galho, qualquer coisa. Mountain bike tem muito isso aí, né? Você não sabe o que vem pela frente. Entendi. Como que você divide para a gente, por favor, para ficar fácil para o pessoal que está assistindo a gente em casa, como que se divide as provas de mountain bike, né? Eu vi lá que de repente a downhill, que foi a que iniciou, que é a descida de montanha, é uma das mais famosas. Mas a gente vê que existem diferentes atletas dentro da mountain bike em diferentes provas. Como que é a divisão dessas provas, por favor? Então, hoje o mountain bike ali mesmo, que pratica com essa bicicleta aqui, ela serve para cross country, serve para maratona e prova assim de uphill, não para descer downhill. Daí downhill já precisa da full suspense. A downhill também usa o aro 26 ainda, que eles falam que a bicicleta fica mais rápida. Essas aqui é aro 29. Entendi. Essas aqui é mais para esse tipo de prova, é XCO ou maratona. O que seria uma XCO? XCO é prova de circuito. Como que ela se coloca? Ela é uma prova que o circuito é fechado, daí ela vem em através de volta. Ali, as categorias elite chega a dar 7, 8 voltas no circuito. Às vezes tem 4 km, tem 5 km com obstáculo. Entendi. É tipo uma australiana, você vai dando uma volta. Só que é mais longo e mais duro. Entendi. Nas provas de cross country, que o nome já parece que interfaça nisso, essa mistura aí de cidade e campo, né, de certa forma, como que é mais ou menos essa prática de cross country? Se inicia primeiro dentro no movimento dentro da cidade de asfalto e depois vai para o campo, ou ela já é dentro do campo propriamente dito? Tem prova que se inicia em uma avenida e daí tem o percurso já do lado da avenida. Você só larga e já entra no circuito, que é o cross country. Daí ali você fica dando volta. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, depende a prova. Às vezes as categorias mais de base ou as mais master, assim, chega a dar 4, 5 voltas. E quantos quilômetros são cada volta, em média? Varia de uma pista para outra também isso aí. Tem pista que é mais dura, sobe mais, ou é mais técnica. Daí que tem um limite de prazo ali, de tempo para terminar a prova. Entendi. A elite ali é de 1h20 para 1h40. Nesse prazo de 1h20, 1h40 tem que acabar a prova. As amador ali, que as master ali, as outras ali, é de 50 minutos a 1h10. Quando você começou a prática de mountain bike, você já tinha essa noção em qual linha que você ia seguir? Você pratica todos os tipos de mountain bike ou você tem uma especialidade mais direcionada? Não, eu participo, assim, sendo mountain bike, tanto faz XCO como maratona, ou ultramaratona, ou prova de longa distância, assim, eu encaro. Vou em qualquer uma, assim, mas falar que vai ter resultado em todas também, se for em prazo curto, você não vai conseguir. Qual que é a sua especialidade preferencial? Hoje é prova de longa duração. De 12 maratona. horas. 12 horas, 24 horas. 24 horas, 6 horas. E isso você roda em média quantos quilômetros? Depende do percurso. Que nem, você pegar o parque lá de Campinas, lá, que é o parque, ele é bem técnico. Então é uma pista mais que você já não vai conseguir rodar muitos quilômetros dentro dela. Agora, se você pegar ali no Serra Azul, é uma pista mais ampla, mais aberta, você vai conseguir rodar mais. E o que é em quilômetros, o que é muito, o que é pouco dentro de uma bicicleta? A distância? 100 quilômetros, 200 quilômetros? Com a mountain bike, acima de 70 km já é uma Distância grande. Distância considerada alta já. Isso se explica porque o pneu é mais grosso, ele mastiga mais o chão? Mastiga mais o chão, o terreno já é mais difícil de você se manter também. Às vezes você pega muito areião, às vezes você pega muita subida, às vezes você pega muito cascalho. E tudo isso aí, a bike assim, não consegue render tanto, né? Que nem a speed na estrada. Na estrada você faz 70 km, 100 km,
100 km você faz em 3 horas, um pouco menos até. Sim. Agora, no mountain bike ali, pra você manter uma média de 20 por hora é difícil já. Porque você vai gastar 5 horas para fazer os 100 km já, né? Por causa das curvas, você acha muito? Por causa do terreno. O terreno segura mais. O terreno segura mais. E, por exemplo, assim, a gente vê que, principalmente aqui na nossa cidade, em Avaré, cresceu muito o número de praticantes de mountain bike, né? Existem vários tipos de bicicleta, com vários tipos de aros diferentes e vários tipos de locais. As pessoas gostam de frequentar aqui na nossa região, até não vou falar só Avaré, mas Itaí, Cerqueira, Botucatu, Itatinga, o programa vai ser atingido nessas regiões também. O que seria assim bom para alguém que quer começar a iniciar na mountain bike? Que bicicleta que seria boa para iniciar e ter menor tipo de risco? Uma bicicleta que não seja tão cara, mas boa ao mesmo tempo, o aro que é bom. O que o indivíduo tem que ver? Assim, todo mundo chega assim, a hora que começa a iniciar já procura uma bicicleta, dali ele já troca para uma outra melhor. Que hora que você pegou, andou a primeira vez, fez a primeira trilha, da hora que você vê, você já está com uma de carbono na mão, né? E daí já começa, né? A febre já começa a atacar e todo mundo quer evoluir, né? Que vê todo mundo andando, daí todo mundo quer evoluir no esporte ali e fala assim, e por isso daí ele vem evoluindo com a bicicleta também. Então, os quadros têm diferenças, você falou de carbono aí agora. Existe quadro ainda de alumínio? Existe quadro de alumínio. De carbono? Existe quadro melhor do que carbono ainda ou não? Já existe outro quadro mais avançado? Daí os quadros que vêm daí melhor que o carbono rígido assim é os full suspensos daí já, que dá uma estabilidade melhor para bike, dá um conforto maior para pedalar. Você tem uma noção de preço de bicicleta hoje em dia? Varia de quanto a quanto, mais ou menos? Eu até tenho assim, mas prefiro não falar. Hoje em dia, sim, existe bicicletas acima de 20 mil reais, por exemplo? Existe, fácil. Entendi. Olha só, eu queria que você explicasse para a gente, assim, dentro de que você começou a prática, como que você começou a ser um atleta de mountain bike, mais ou menos? Como é a sua história no mountain bike? Minha história no mountain bike, eu estava fazendo a primeira comunhão e ia ter uma prova, que era uma festa de igreja no bairro Três Coqueiros, e ia ter uma prova de ciclismo também ali, que era mountain bike. E nisso aí eu fiquei na febre, vontade de ir lá participar, só que eu não podia. Eu estava fazendo a primeira comunhão ali e não podia sair dali. Nisso largou a prova e eu não podia sair de lá. Nisso aí eu peguei a febre. Eu falei assim, não, um dia eu vou competir também. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 16 anos na época. 16 anos. Daí na próxima que teve eu entrei no meio para competir também. Com uma bicicleta de mountain bike já ou nem era de mountain bike? Não, era bicicleta de ferro, de rua, normal. E como foi a sensação? Foi legal, que na primeira prova eu já aqui na IMAPA que eu saí com acho que 3º lugar na época. Perdi para 2 de Botucatu. Entendi. Que era o filho do dono da Belco. O menino chamava Skin Cariol ainda na época. Legal. E depois você pegou o gosto pela mountain bike. Peguei o gosto pela mountain bike. A gente vê que você tem muitos títulos e muitas participações em campeonatos diversos aí, inclusive um campeonato mundial. Explica pra gente um pouco mais sobre esse campeonato mundial que você participou. Foi na Costa Rica, na cidade de Mato Grosso do Sul, não no país Costa Rica, né? Isso. Como que foi essa prova e como que ela se difere de outras? Uma prova de 12 horas, a gente chama de maratona, e uma de 24 de ultramaratona, ou como que é isso aqui? Não, essas aí já chama de prova de endurance, né? Que é de prova de duração longa já mesmo. Tá. De 6 horas em diante você já chama de prova de endurance, que é super longa. A prova do Mato Grosso do Sul lá foi o percurso assim, falar sobre o percurso primeiro. Percurso bonito, só que era bem enrolado. Assim, não é a característica minha que eu não consigo se dar bem assim, não consigo, entre aspas, assim. Eu me defendo bem, mas não é o percurso que eu... O que é um percurso bem enrolado para a gente entender melhor? É mais estradão que trilha. Entendi. Entendeu? É praticamente estradão, carrador longo. Entendi. E lá pegava uns trechos de asfalto também. Entendi. Então a volta lá dava 32 km cada volta. Cada volta dava 32 km. 32 km. Isso aí dá mais ou menos quantas horas uma volta? Umas 4 horas, 3 horas? Não, fazia 1h25, 1h30. Porque o terreno também ainda era de terra, não era tão... Rendia bastante. Tá. A prova lá, acho que o vencedor da geral saiu com 460 km. Bastante. Saiu com bastante. Eu fiz 400 ou 430 que eu fiz, não lembro bem certo. Eu fiz uma quilometragem alta também na prova.
Agora você vem para Botucatu aqui, você faz 180, em uma prova de 24 horas, aqui o percurso é muito duro mesmo. Entendi. Duro, e você desce a trilha do Fioreto lá no meio de pedra. A Brasil Ride, você está falando. É, Tá. que é uma outra prova de 24 horas também, que tem em Botucatu. Esse título mundial você ganhou no Mato Grosso do Sul e na média você acabou ficando quantas horas? 12 horas ao total? Essa prova foi de 24 horas. Foi 24 horas. 24 horas. Entendi. Depois a gente vai para um breve comercial e depois do comercial eu gostaria que você explicasse para a gente quais são os materiais que a gente deve usar, que são necessários para a prática de mountain bike, de repente uma competição, agora também se é necessário para uma prática comum para as pessoas que usam a mountain bike apenas por diversão. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Tá legal?